Hi guys, my name is Patricia, I am the English teacher. Hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre rotina. Como é a sua rotina? O que você faz durante a semana? Ou o que você faz no final de semana? Lembram? O que é bem importante, pessoal? Em inglês, nós temos que lembrar que existem duas situações diferentes. Quando eu uso as outras pessoas e quando eu uso he, she ou it. Então, por exemplo, se eu tenho uma frase, they like chocolate. Eles gostam de chocolate. Afirmativa, no problems. Gente, como que eu falo que eles não gostam de chocolate? Eu vou ter que fazer o quê? Colocar o don't, lembram? Negativo em inglês vai ter o don't. Então, they don't like chocolate. Aí eu estou dizendo que eles não gostam. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero falar, eles gostam de chocolate? Lembra que eu não posso só mudar a entonação? Eu vou ter que fazer o quê? Colocar na frente da minha pergunta o do. Então vai ficar o quê? Do they like chocolate? E aí eu estou fazendo uma pergunta. Mas agora eu quero dizer he, she, Tom, my mother. Qualquer coisa que seja referente a he, she or it. Primeiro, na afirmativa, o que eu tenho que fazer? Colocar o S nos verbos. Então, he likes chocolate. Yes? Como que eu digo que ele não gosta de chocolate? Eu não vou usar o don't, mas eu preciso do S. Então, eu vou usar o doesn't. Ó, o Szinho aqui. E quando eu uso doesn't, o verbo volta pro normal. Então, he doesn't like chocolate. Ok? E para fazer a pergunta, eu vou usar o does na frente. Então, eu começo a minha pergunta com o does. Does he like chocolate? Aí, eu fiz a minha pergunta. Agora, digamos que eu quero perguntar do que ele gosta, yes? Ou do que eles gostam. Lembram das perguntinhas com what, where, when? Então, they like chocolate. Eu quero saber, o que eles gostam? Do que eles gostam? Ó, chocolate, né? Então, a minha pergunta vai ser o quê? Eu preciso usar o do. Então, what do they like? E a resposta vai ser o quê? Chocolate, ok? Mesma coisa que aqui. Do que ele gosta? Eu vou usar o what, mas eu vou ter que fazer a pergunta com o quê? Com o does, porque eu estou falando de he. Então, what does he like? E daí a minha resposta vai ser chocolate. Good. Então, olhem aqui no exercício. Vocês vão ter que fazer perguntas para essas respostas, tá? O que está em negrito são as respostas. Então, a perguntinha, como que eu sei o que eu vou ter que olhar? Vou ter que perguntar baseado na resposta. Por exemplo, tem uma hora. Com o que vai ser minha pergunta? What time? Tem um lugar. Com o que vai ser a minha pergunta? Where? Tá? Então, vai ser baseado sempre na resposta. Olhem aqui. I get up at 6 o'clock. At 6 o'clock é a minha resposta. Então, eu levanto às 6 horas. O que eu posso perguntar? Que horas que você levanta, né? Então, eu posso perguntar o quê? What time? O que eu preciso sempre, gente? Do auxiliar.
Então, what time do you get up? E daí a minha resposta vai ser I get up at 6 o'clock. My son always makes the bed. Meu filho sempre faz a cama. Lembra da frequência? Always. Então, qual a perguntinha? How often? Yes? Com que frequência? Mas, ó, my son. Então, meu filho é a mesma coisa do que he. Então, eu tenho que usar o quê? How often does your son? Se eu usei o does, o que acontece? O verbo volta pro normal. How often does your son make the bed? Okay? Look at letter C. They study at the University of Surrey. So what can you say? They study at the University of Surrey. É um lugar. Então, eu vou perguntar onde eles estudam. Então, a pergunta vai ser com o quê? Where. E o que eu preciso colocar? Sempre o auxiliar. Então, where do they study? Good? Então, vocês podem continuar fazendo as perguntas. Look at number 2. Lembram das frequências, pessoal? Eu posso dizer uma vez por semana, 2 vezes ao mês, né? Ou sempre. Qual a posição deles na frase? I do my homework after class. Eu quero colocar o always, o sempre. Então vai ser o quê? Lembram que eles vêm o quê? Antes do verbo. Então vai ser I always do my homework after class. Yes? Look at B. Max plays video games. Seldom, raramente. Então eu posso falar o quê? Max seldom plays video games. Não muda nada. Quando que vai mudar, pessoal? Quando eu estou falando de uma frequência como once a week, twice a month, essas vão no final da frase. Então, olha ali na letra C. Chloe goes to the park twice a week. Deixo no finalzinho, tá? Não tem diferença. Chloe goes to the park twice a week. Então, aqui também vocês conseguem acabar os exercícios. Yes? Look at number 3, people. O que temos aqui? O símbolozinho de áudio. Então, vocês vão ter que ouvir, tá? Vocês vão ouvir as frases, as perguntas e vão dar as respostas. Então, vocês vão ter que ver se eu quero a resposta na negativa ou a resposta na afirmativa. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que vocês ouviram lá no áudio. Do you speak Italian? Você fala italiano? E eu tenho ali, ó, um maisinho. Positive, yes? O que eu vou ter que responder? Yes, I do. Lembram? E se eu tenho negative? No, I don't. Então, vocês vão ter que ouvir as perguntas para poder dar as respostas. Good? Look at number 5. Vocês vão ter que olhar o quadro e fazer frases, mas usando os advérbios de frequência. Então, por exemplo, ó, Ava and Jack have pizza, ó, on Saturday. Então, uma vez na semana. O que eu posso dizer?
Ava and Jack have pizza once a week. Uma vez na semana. Gente, vocês acham que isso é uma coisa muito frequente ou com uma frequência mais reduzida? Então, eu posso dizer a quantidade de vezes, ou também eu posso dizer que raramente, porque uma vez na semana só, né? Então, eu posso falar que Ava and Jack seldom have pizza. As duas frases estariam corretas. Good? Vamos lá. Agora vocês vão escrever sobre vocês, tá? Também tem que colocar o advérbio de frequência. Então eu quero saber, how often do you travel? Com que frequência vocês viajam? Então, I travel once a month. Eu viajo uma vez por mês. Or, I sometimes travel. Eu às vezes viajo. Então, vocês vão escrever frases de acordo com a experiência de vocês. How often do you play soccer? How often do you go bowling? Que vocês vão jogar boliche. How often do you take a taxi? How often do you clean your room? Ok? Então, vários exercícios para praticar o que nós acabamos de ver. Olha aqui, pessoal. Vocês vão ter que criar um diálogo. Yes? Então, vocês vão inventar uma história, um diálogo, duas pessoas conversando, tá? Então, vocês vão ter que incluir uma frase, tá? Então, por exemplo, I always travel abroad on my vacation. Essa é a situação. Então, agora vocês vão continuar conversando. Imagine que eu estou conversando com vocês e eu falo, I always travel abroad on my vacation. Eu sempre viajo para o exterior nas minhas férias. O que mais vocês podem perguntar? Olha o exemplo. Really? That's nice. Where do you usually go? De verdade? Que legal. Aonde você geralmente vai? I usually go to Europe. This year I'm traveling to Malta. Então, este ano eu vou viajar para Malta. It sounds nice. Parece legal. I never travel to the beach. Eu nunca viajo para a praia. Então, vocês vão pegar um dos tópicos, uma das frases que vocês escreveram e inventar um diálogo. Pode ser verdade ou não. No problems, tá? Depois vocês podem comparar. É bem legal ver o que cada um escreveu. Olha aqui, pessoal. Vocês têm que colocar as frases na ordem correta. Lembra que tem uma ordenzinha certa, né? Então, por exemplo, tudo fora de lugar. O que eu posso escrever aqui? Por exemplo, não tem sentido nenhum assim, mas my mother uses the computer 3 times a week. Then it's good. My mother uses the computer 3 times a week. Então, vocês só vão colocar as frases na ordem correta. Good? E aqui, mais uma entrevista. Gente, vocês vão ter que descobrir sobre os colegas de vocês ou podem perguntar para os amigos, quem sabe o pessoal que mora no prédio, na sua casa, yes? For example, interview. Então, uma entrevista para 3 pessoas diferentes. Have a pet? Isso não existe, lembram? Como eu faço uma pergunta? Do you have a pet? Você tem um animal de estimação? Então, eu vou perguntar, vou ter que completar a minha pergunta. Então, do you have a pet? Aí a pergunta, a pessoa vai responder, yes, I do, ou no, I don't. Se a pessoa disse yes, qual é a segunda parte? If so, se a pessoa disse sim,
What pet? Então daí qual a pergunta que eu posso fazer? What pet do you have? Qual é o animal que você tem? Do you have a dog? Do you have a cat? Yes? Então vocês vão anotar todas as respostas. Yes? Então, gente, vocês lembram, para terminar essa parte, daquele boy do Theo from Poland, né? Então, a gente tinha todo o texto dele. E nós vamos agora tentar escrever um sobre alguém que vocês conhecem. Pode ser sobre vocês, sobre um amigo, sobre um parente, quem vocês quiserem. Então, por exemplo, introduce yourself. Vocês vão se apresentar ou apresentar a pessoa. Depois, o que mais vocês vão dar? Quais os pedacinhos de informação que vocês vão incluir a respeito da rotina de vocês, tá? E depois, o que vocês podem fazer? Vocês vão colocar toda a rotina da pessoa ou toda a rotina de vocês e no final vocês vão ter que fazer o quê? Ilustrar esse texto. Então vocês podem desenhar, podem pegar imagens, como vocês quiserem. Quem sabe até gravar, pessoal. É bem legal tentar gravar vocês falando a respeito de alguém, tá? E no final, o que a gente tem que lembrar, gente? De revisar o texto. Então, dar uma olhadinha em capital letters, letras maiúsculas, punctuation, pontuação, spelling, se vocês escreveram as palavras corretas, tá? E não esquecer de sempre apresentar em sala ou para alguém ver o trabalho de vocês. So, have fun and see you next time. Goodbye.